26 de agosto de 1914. Inspirados pela visita ao Brasil do Torino e do Pro Vercelli, equipes italianas de futebol, alguns jovens vindos do país europeu para São Paulo decidiram fundar um time para representar os imigrantes da velha bota. Nascia ali o Palestra Itália, primeira equipe de origem italiana da capital e que logo no ano seguinte à fundação conquistou o primeiro dos títulos que lhe deram o apelido de campeão do século XX, a Taça Savoia. Em 1920, o sonho dos garotos operários virou realidade de gente de time grande, com a compra do Parque Antártica, onde o Palestra já mandava jogos desde 1917. Com o próprio dinheiro, nas décadas seguintes, o clube construiu o estádio que foi a casa dele por quase um século. Em 1942, com a Itália aliada à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, o Palestra sofreu pressão política e foi obrigado a mudar de nome, primeiro para a Palestra de São Paulo e depois para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E a estreia do novo nome foi com o título paulista, no episódio que ficou conhecido como Arrancada Heróica. Contra o rival São Paulo, no Pacaembu, os jogadores entraram em campo com uma bandeira brasileira e trouxeram a torcida para o lado do Palmeiras. Apoiado, o time venceu por 3-1 e viu os adversários irem embora do estádio no intervalo, ficando a taça com a equipe do Parque Antártica. O clube dos italianos era agora definitivamente brasileiro. Nos anos seguintes, o Palmeiras confirmou ser uma grande potência do futebol nacional, com muitos títulos. Em 51 veio a Copa Rio, que resgatou a autoestima dos brasileiros, ainda traumatizados com a perda da Copa do Mundo no ano anterior. Na época, a conquista foi exaltada em todo o país como um título mundial. Durante todo o século XX, o Palmeiras montou esquadrões inesquecíveis. As academias, nos anos 60 e 70, enchiam os olhos dos torcedores com um futebol técnico e eficiente, fazendo frente ao Santos de Pelé. Em 65, o Verdão trocou de cor pelo amarelo e vestiu a camisa da seleção brasileira na inauguração do Mineirão. A vitória por 3-0 marcou o nome da Sociedade Esportiva na história do estádio. Os anos 80 não ficaram na memória dos palmeirenses, mas, em compensação, a era Parmalat, na década de 90, trouxe grandes estrelas e encerrou o jejum de títulos do clube. O Palmeiras vencia quase tudo que disputava. Com o fim da parceria no início do novo século, veio o primeiro rebaixamento. O Verdão subiu na bola e, de volta à elite, alternou altos e baixos. Em 2012, novo rebaixamento e retorno à primeira divisão no ano seguinte. Craques da história do futebol brasileiro como Heitor, Julinho Botelho, Oberdan Catani, Valdemar Fiume, Djalma Santos, Ademir da Guia, Leão, Dudu, Luiz Pereira, Leivinha, Rivaldo, Evair, Edmundo, Alex e Marcos são alguns dos vários nomes lendários que vestiram a camisa verde. Os títulos em 100 anos de existência não são poucos. Os principais foram conquistados pelo time de futebol, embora o Palmeiras tenha destaque também em outras modalidades. Entre os grandes troféus, 22 estaduais, 13 títulos nacionais, uma Libertadores e a Copa Rio de 51. 2014 começou e para o torcedor palmeirense a Copa do Mundo não importa. Este é o ano do Palmeiras. Dentro de campo, retorno à Série A, mas com incertezas em relação à equipe. A grande felicidade vem de fora de campo, ou melhor, dentro de um novo campo, que é o grande presente já garantido para o centenário. A volta para casa com a entrega do Allianz Parque, prevista para o segundo trimestre do ano. Com uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro, cheia de dificuldades superadas na base do coração e de glórias alcançadas dentro de campo com honra e lealdade, o Palestra tem um grande desafio pela frente no século XXI. Se precisou de 86 anos para ser o campeão do século XX, o Palmeiras tem o mesmo tempo até o fim deste século para repetir a façanha. Os palmeirenses não têm dúvidas de que isso é possível.
Parabéns, Palmeiras, pelos 100 anos enaltecendo o futebol brasileiro.